Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Olá, boa tarde. Começando mais um programa aqui comigo no portal CM7 Brasil e também na Rede Brasil, canal 48.1. E hoje eu tenho um convidado especial, gente. Ele vai falar sobre vários assuntos, mas o principal será sobre administração pública, gestão pública. Ele vai falar sobre o que está acontecendo no governo hoje. Você precisa saber dos detalhes, porque se você não conhece, você não tem como comentar e nem como defender. Eu sempre digo, não adianta ficar julgando pelas notícias que às vezes são fake a respeito do governador. Então agora nós vamos falar com quem entende do assunto. Ele é o secretário Fabrício Rogério Cirino Barbosa. Vou falar o nome inteiro. Fabrício Rogério, para as pessoas que já conhecem ele, secretário de Administração e Gestão da SEAD. Bem-vindo ao portal CM7. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nada, Celeste, é um prazer. Eu sempre gosto dessa oportunidade de poder falar um pouco sobre gestão pública, falar um pouco sobre as ações do governador Wilson Lima, do governo Wilson Lima, que a gente tem feito, tem trabalhado. E é uma satisfação poder estar aqui a todos. Uma boa tarde. Espero que a gente tenha uma tarde muito produtiva aqui. Vai ser um bate-papo, né, secretário? Que é bom porque a gente interage. Pode me interromper se eu falar alguma besteira. Mas, gente, eu quero te apresentar quem é o secretário Fabrício, para você saber que ele é formado em segurança da informação na Universidade Católica em Brasília. Ele tem MBA em tecnologia para negócios. Então, é uma pessoa que está preparada para assumir uma secretaria deste porte, deste tamanho. Antes de tudo, conte um pouco da sua trajetória, para a gente chegar aí até a secretaria, que motivo o seu nome foi indicado, porque não é por acaso, né? Até porque o governador Wilson Lima escolhe a dedo as pessoas que estão ali, principalmente agora, nesse momento em que ele tem liberdade, né, para conduzir o governo da forma que ele gosta de fazer e como ele é como gestor. Fale um pouquinho e a sua paixão por tecnologia e segurança. Eu sou de formação de tecnologia da informação, né? E trabalhei muitos anos na área de tecnologia da informação. Eu sou concursado da Prodan, da Empresa de Processamento de Dados do Amazonas, desde 2005. Né? E de lá para cá, eu vim assumindo alguns desafios na vida. Né? Depois da parte de gestão de tecnologia, eu comecei a trabalhar, aceitei o convite para trabalhar como gestor da gerência de administração do hospital, de Fundação de Medicina Tropical, que para mim foi um dos maiores desafios da minha vida. Você trabalhar com saúde é um negócio assim, né? É outro mundo. E aí aquilo me deu uma bagagem muito grande. Isso foi em 2018, 2018. E aí em 2019, com a eleição do governador Wilson Lima, o então secretário à época da Casa Civil, Leandro Benevides, me convidou para trabalhar como secretário executivo de Finanças, né, da Casa Civil, onde lá eu permaneci durante 9 meses, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer a secretária Inês Carolina Simonetti, que era a primeira secretária de administração do governo Wilson. E aí nós fizemos uma amizade muito grande, trabalhamos juntos em vários projetos. E um dia ela me fez o convite. Né? Olha, você não quer trabalhar comigo lá na secretaria? Eu tenho uma secretaria lá de gestão que é bem complexa, na verdade, né? Que é até interessante a gente falar isso um pouco da SEAD, porque as pessoas acham que a SEAD é só folha de pagamento, mas a SEAD ela tem diversas atividades. Tem muita gente que não entende, né, algumas secretarias, o papel. Quando fala Secretaria de Saúde, Educação e Segurança Pública, a pessoa mais entende. Específico, mas quando fala nas outras secretarias, as pessoas não sabem qual é o papel dessas secretarias. Isso. E aí eu assumi a Secretaria Executiva de Gastos Públicos e Patrimônio do Estado, porque a SEAD ela toma conta, além da folha de pagamento do Estado, ela toma conta de toda a parte de patrimônio, toda a parte de gastos públicos, combustível, energia. Então, tudo do Estado passa por lá. Então, assim, é uma secretaria muito central, eu chamo que é uma secretaria muito transversal, e a gente tem um papel de articulação com todos, né? A gente aparece pouco na mídia, porque a gente está muito realmente no background, ali trabalhando, resolvendo os problemas do dia a dia. E aí eu aceitei esse desafio então, e continuei. Até o salário do governador é o senhor que paga. Isso, diretamente a gente que autoriza então, para pagar. Ele tem que andar na linha, porque senão você
Não vou pagar hoje, acabou. E aí a gente vai fazer isso com o chefe, né, obviamente. Até porque o chefe trabalha 6 a quase 2 da manhã, quase todo santo dia, né? Eu acho que ele sempre diz que ninguém trabalha mais que ele. Mas isso é bom para um gestor, né? Até porque ele é novo, tem saúde. Com toda certeza. Né? Ele está com toda a disposição aí, isso é muito bom, porque tem muitos candidatos aí que não conseguem levantar da rede. E aí é interessante, só para finalizar a jornada, assim, e aí a Inês precisou ser ausentada do cargo por conta do marido, né, do Beto Simonetti, que assumiu um cargo federal. E aí ficou naquela questão do que quem assume, né? Como a pasta da SEAD é uma pasta muito realmente técnico-operacional, mais do que política, apesar de toda a secretaria é política, e hoje o governador Wilson Lima me fez aprender isso, né? E hoje eu aprendi isso muito com ele também, e aí ficou naquela questão de quem chama, né? Então assim, olha, me chamaram para ficar interinamente, né? E aí durante uns 20 dias aí eu fui efetivado, e graças a Deus tenho a oportunidade de estar mostrando o trabalho, de estar fazendo um bom trabalho. Eu acredito que sim, modéstia à parte. E é uma secretaria de muita responsabilidade, mas você já tem o know-how, já tem uma experiência já por outra secretaria. Sim. Como é assumir uma secretaria desse tamanho, com esse posto? Inclusive, eu acabei de falar, né, brincando, mas é seríssimo, ele que paga o salário do governador. Né? E você, além da folha, você tem que entender o que cada secretaria precisa. Isso. Como é que é isso? Você é tão jovem, como é que consegue administrar toda essa responsabilidade? Tem sido um desafio muito grande, mas assim, como eu sempre digo até para minha esposa e para meus amigos, eu acho que Deus vem me preparado ao longo dos anos. E é impressionante, assim, como que os cargos que eu fui assumindo, eu fui adquirindo habilidades técnicas que hoje são essenciais para onde eu ocupo. Então assim, eu já assumi... Na parte da Casa Civil, eu assumi a gestão financeira, então eu passei a aprender orçamentos e finanças. Então, assim, hoje eu sento com o meu pessoal e discuto qualquer coisa, né? Então, quando precisa de licitação, eu discuto qualquer tipo de assunto. O desafio foi realmente entrar nesse assunto mais específico de pessoal, por exemplo, que é uma área muito específica do direito administrativo. Mas que eu tenho pessoas extremamente competentes, uma equipe extremamente competente, que me ajuda a fazer isso. Mas é um desafio todo dia, sabe? Todo dia é um desafio. Todo dia tem uma coisa. Eu acho bem interessante, porque as pessoas, quando eu vou entrevistar um secretário aqui, eles ficam muito curiosos em saber o que cada secretaria faz, o que o gestor está fazendo. Eu queria que você explicasse mais, assim, para o meu público, com um vocabulário bem popular, porque está todo mundo na Zona Leste te vendo agora. Nós estamos com 450 pessoas ao vivo agora. O que a SEAD faz e o que ela interage com as outras secretarias? Porque você disse que ela conversa com todas as secretarias. E qual é o papel fundamental da secretaria hoje? O objetivo fundamental da secretaria hoje é justamente ele fazer essa gestão de pessoas, né, que é um desafio nosso gigantesco, por conta do momento que a gente vem passando. Gestão de folha de pagamento, gestão de patrimônio do Estado. O que é gestão de patrimônio do Estado? Todos os bens móveis e imóveis do Estado, ou seja, mesas, cadeiras, tudo que é adquirido pelo Estado, a gente faz a gestão. Então, assim, quando as secretarias, por exemplo, não querem mais algum tipo de bem imóvel eles passam para a SEAD, a gente faz leilão, a gente doa como sucata. Então, a gente tem toda essa gestão dos bens... Acaba que todas as secretarias, elas estão, obviamente, linkadas a você. Perfeito. Não são independentes. Não são, até porque as secretarias, independente das indiretas, né, elas não têm autonomia para fazer gestão de patrimônio. Então, elas estão ligadas a gente. Então, a gente tem um núcleo central de patrimônio que conversa com todos os núcleos centrais da secretaria. Só abrindo aqui, só para poder entender. Se uma secretaria, por exemplo, Secretaria de Saúde, precisar de comprar mesa, cadeira, um novo... Tem que passar por você? Não, aí é o processo final. Ela pode adquirir através do processo licitatório dela, mas chega um momento que ela diz assim, olha, eu não quero mais essa mesa, mas isso é um patrimônio do Estado. O que eu faço com isso? Eu tenho que mandar para a SEAD. E aí você vai ver que aí a SEAD destina para outra secretaria, ou se aliena, faz assim. Esse é um tipo de atividade, assim, você imagina isso a nível de Estado, né? Como que não tem? É um negócio gigantesco. E aí os bens imóveis também, terrenos, prédios, tudo do Estado, a gente faz todo o controle de cessão de uso, né, para secretarias, afetação para secretarias, para instituições que nos solicitam. A gente tem feito uma coisa muito bacana no governo isso, é que a gente tem dado destinação para imóveis que antes não eram utilizados, para ter uma destinação e para ter um cuidado. Então, assim, a gente tem feito muita parceria com a associação, né, associação que tem sem fins lucrativos, então elas têm usado o prédio. Então, a gente tem dado uma destinação legal para esses imóveis. E é um trabalho que a gente tem feito. Tem um bairro, uma associação que está precisando. Perfeito. Por exemplo, tem uma associação da APA, que trabalha com o pessoal de síndrome de Down. Né, um tempo desse atrás, há um ano mais ou menos, nós disponibilizamos um lugar para eles ficarem lá no Alvorada. Então, a partir de agora, como eles têm uma sede própria, eles conseguem ter recurso federal, então eles conseguem desenvolver todo o trabalho. Facilita a vida das associações. Isso, então, o nosso trabalho, basicamente, a gente consegue fazer isso. Então, assim,
Uma coisa que a gente tem feito muito nos últimos tempos agora, essa pessoa pergunta assim, a gente trabalha muito a questão de servidor, né? Folha de pagamento, que a gente roda todo mês, que é algo extremamente complexo, mas a gente tem visto principalmente a questão da vida funcional, da carreira do servidor. Então, várias categorias, por exemplo, já estão historicamente com vários anos de atraso de progressão e promoção. Né? Então, assim, o Estado tem legislação, mas não tem algumas coisas regulamentadas. A gente está trabalhando nisso agora, para que essas pessoas possam realmente ascender na carreira dentro do Estado. Isso é muito bom para os servidores que estão te escutando agora. A gente tem trabalhado... poder ter alguma coisa melhor. Isso, fortemente isso. E a gente teve alguns avanços, assim, isso é uma coisa muito legal do governador Wilson, assim, ele tem uma sensibilidade muito grande. E alguns pleitos que nós levamos a ele para ele analisar, que são pleitos até históricos, que tem um da 3510, a 3510, resumindo, cada categoria, por exemplo, a saúde ela tem uma lei própria, a educação tem uma lei própria e a segurança tem uma lei própria. E aí, todas essas categorias que não têm uma lei própria, elas são regidas por uma lei chamada Lei 3510. Né? O que essa Lei 3510 faz? Ela regulamenta todo o plano de cargos e carreiras e remunerações dessas pessoas. E essas pessoas estavam com o plano deles defasado há quase mais de uma década. Nossa. E por que nunca foi olhado para isso? E eu vou ser muito sincero com você, que acho que a gente pode ser. Porque isso não dava voto. Sim. Porque são pessoas do administrativo, são pessoas de órgãos menores, então não era uma coisa que estava na ponta, né? Era agindo do administrativo. E as pessoas sempre quando botavam na mesa e viam a conta que isso ia ser pago para poder fazer, desistiam. Ele não fez isso. Ele não se preocupou com isso. Ele falou, a gente chegou para ele e falou, governador... Independente de dar voto ou não, governador, deixa eu lhe explicar uma coisa. É uma questão aqui de humanidade. A gente explicou para ele. Tem pessoas que estão com 30, 35 anos de serviço público e vão se aposentar com R$ 1.100. Meu Deus. E não tem como que a gente fazer do jeito que eles estão hoje. A gente precisa melhorar a carreira deles para que eles possam fazer. Então, assim, não chegamos onde a gente queria por conta de limitações financeiras e tudo mais, mas, por exemplo, pessoas que se aposentaram antes com R$ 1.000, tinha gente que ia se aposentar, que não conseguia bater o piso do mínimo. Meu Deus. Teria que ser recolocado, então ninguém ia com salário mínimo. Então, assim, no momento que você mais precisa da sua vida, de dinheiro, você não teria recurso. E aí nós conseguimos, da grande maioria das pessoas, por exemplo, um exemplo, subir esse pessoal que ia se aposentar com 1.000 e pouco para 3.000 e alguma coisa, 3.200, 3.400. Já deu dignidade para essas pessoas. Deu dignidade. Só o fato de você se importar com elas, de você fazer alguma coisa por elas. Isso gerou um problema, né, e uma consequência no Estado, que essas pessoas não se aposentavam. E então, assim, muita gente com 60, 70 anos de idade, com 35, 40 anos de serviço, não se aposentavam porque, sabe, se aposentavam e iam cair de 2.200, 3 milhões para 1.000. Por que eu vou aposentar? E aí, trabalhando. Aí o resultado disso é o seguinte, hoje a SEAD, nós já estamos com mais de 42 pessoas que pediram aposentadoria só esse ano. Então vai ter rotatividade. Vão poder descansar, vai porque ter rotatividade. Aí você roda e faz um novo concurso, ou então chama pessoas que já passaram no concurso. Que aí entra a questão da visão que nós temos como governo, como gestão pública, que é uma visão mais moderna da coisa, de justamente nós chegou no governo do Wilson Lima agora, nós chegamos num momento na questão de servidores, onde todo aquele pessoal de 88, de anos de 88, que ingressou no Estado, já está em final de carreira para se aposentar. Sim. Então, grande maioria das pessoas vão se aposentar. Então, a gente vai ter uma renovação muito grande, tanto que ele foi um dos governadores que mais fez concursos públicos agora no último tempo, né? Você está todo mundo vendo isso. E aí tem outros que precisam ser feitos também. Só que a gente precisa aproveitar essa... Porque há décadas não faziam, ele está fazendo na gestão dele, que tem 2 anos e meio, 3 anos. 2 anos e meio. A gente teve uma pandemia no meio que basicamente tirou 1 ano e meio para a gente de trabalho, porque ficou todo mundo focado nisso. 1 ano e meio de muito caos no mundo inteiro, que é muito importante lembrar isso. Todo parado. As pessoas ficam o tempo todo falando, mas tu fica defendendo isso, ele não me paga para defender ele, até porque ele tem advogado. Mas a gente tem que entender que houve uma pandemia, um caos no mundo inteiro. E tanto o Bolsonaro quanto o Wilson Lima, quando prefeito, Davi Almeida e vários outros governantes passaram por uma pandemia e foi difícil, a economia parou, as pessoas ficaram em casa. Ainda teve aquela história, fica em casa, que era obrigado a ficar em casa e trabalhar. É isso. E aí o que salvou foram esses funcionários públicos que... E aí tem um outro detalhe importante que a gente pode ser lembrado, que é importante frisar isso para o teu público, que é o nosso público, é o seguinte, o governo não atrasou 1 dia de salário. Sim, isso eu ia falar também. Com toda essa dificuldade, nós não atrasamos 1 dia de salário. As pessoas ficaram em casa e continuaram pagamos 13º em dia, nós honramos com todos os compromissos que eram possíveis. Eu estou lhe falando isso, mas aí alguém vai dizer, né? Não fez mais que obrigação. Eu falei, calma, olha o cenário que a gente vivia. Né? E eu tenho exemplos hoje, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Sul, ou Minas Gerais, até pouco tempo atrás, estava parcelando o salário mensal em 2 vezes.
né? O 13º atrasado ainda parcelado. Então, assim, nós, obviamente que eles tinham outros problemas. Sim. Mas, assim, a gente honrou, então a gente veio tendo responsabilidade fiscal, que é uma preocupação que a gente tem grande, que às vezes os servidores eles ficam chateados. Ah, por que não deu mais? Eu falo, porque a gente tem que ter responsabilidade. Sim, não né? pode sair. Não adianta estourar tudo. Não, eu vou estourar aqui e não tenho responsabilidade, que depois vão lá e processam o governador. Isso, perfeitamente. Não, assim, o que adianta o cara falar assim, eu quero 20% de aumento, sim. Aí o governador, tá, eu vou te dar. Aí daqui a 3, 4 meses eu não consigo pagar a folha. Então, não assim, adianta promessa sem poder cumprir. Não tem como fazer. Quais são os seus desafios quando assumiu a SEAD? Qual foi o maior desafio que o senhor teve? Olha, o maior desafio que a gente teve é que a gente estava vindo pós-pandemia, né? E durante a pandemia eu já estava na SEAD, a gente fez um trabalho muito bacana com a secretária Inês lá, que a gente foi, pra gente, que acho que foi um grande avanço que a gente teve na área tecnológica, eu sei que você gosta muito. Sim. Tive a oportunidade de ver o seu estúdio aqui, fiquei bem impressionado. Nós implantamos no meio daquele caos um sistema de processo eletrônico, né? O processo do Estado era todo físico, e nós implantamos no meio do caos, o governador determinou que a gente implantasse um processo eletrônico. E nós utilizamos um sistema CIGED, que é um sistema que foi desenvolvido da Cefaz, foi implementado no Estado. No começo sempre tem aquela curva, né, de rejeição das pessoas, mas nós conseguimos fazer e implantar. Hoje nós somos mais de 32 milhões de páginas que deixaram de ser impressas, né, por conta dessa... Então nós ganhamos eficiência, nós ganhamos segurança, nós ganhamos economia. Além da questão da impressão, que foi diminuída, né, muito no Estado, a gente teve a questão que a gente tinha veículos nas secretarias que eram específicas para levar, né, processo para cima e para baixo, houve uma economia também. Então nós avançamos muito nisso no Estado. E aí um dos grandes desafios que a gente teve logo entrar foi realmente consolidar isso. Nós consolidamos o sistema, hoje estão todas as secretarias rodando dentro do sistema. Acho que uma ou outra, quando a empresa pública não tem obrigatoriedade, mas alguns já estão começando a falar, e a gente tem avançado muito nessa questão. E aí outro desafio grande é justamente que eu sempre falo, né? O desafio maior que eu tenho lá como gestor é gerenciar a expectativa das pessoas. Sim. Como você falou, o governador Wilson Lima fez coisas que há décadas não estavam sendo feitas. Então, quando você começa a fazer, automaticamente a tua expectativa o teu sarrafo vai subindo. Sim. E as pessoas começam a exigir mais. Olha, a gente quer progressão, a gente quer promoção, a gente tem que sentar com todo mundo. E assim, eu falo isso de peito aberto, que eu sou uma pessoa que eu recebo absolutamente todo mundo. Eu sento, eu converso com todo mundo, e aí eu aprendi também... Escuta, né? Tem que escuto saber todo o que mundo, as pessoas e aprendi com um chefe meu também, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que ninguém sai da mesa comigo enganado. Eu digo, olha, isso aqui é possível fazer, isso aqui não é possível fazer, isso aqui dá para fazer agora, não dá agora, porque assim, as demandas são várias, são demandas de décadas, né? Uma secretaria enorme, 10, 20 anos, que não saía nada dessa secretaria ou do governo, gente. Para essa área isso aqui é muito complicado. Eu quero aproveitar agora, nós estamos com uma audiência muito grande, não saia daí, nós vamos para os nossos comerciais. Eu estou entrevistando o secretário Fabrício Rogério. Tem muita novidade, nós estamos na TV aberta. Já já a gente volta, 2 minutinhos, vai, vem, tô de volta, não sai daí. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Estamos de volta aqui pelo canal 48.1 Rede Brasil e também aqui pelo portal CM7, CM7 Play, todas as nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está aqui conosco. E meu convidado especial hoje é Fabrício Rogério Cirino Barbosa. Vamos falar com os íntimos, Fabrício Rogério. Fabrício, é uma secretaria de muita responsabilidade. Você também é membro do Conselho Nacional dos Secretários de Administração, o CONSAD. Fala um pouquinho do que faz por que você está lá, né? E de que forma esse se reflete na Amazônia. O CONSAD ele é um conselho que tem como cadeira representante todos os secretários de administração do Brasil, né? Sim. E aí o nosso objetivo lá é justamente discutir melhores práticas, né, e trocar ideias e experiências para que a gente possa trazer ou levar, obviamente, para a melhoria do serviço público. Basicamente é isso. E aí o CONSAD se transformou de 2019 para cá, de uma forma muito, muito bacana,
que ele foi criando grupos temáticos de discussão. Então, por exemplo, você tem um grupo de trabalho de transformação digital, que é a minha área que eu gosto. Aí você tem grupos de escolas de governo, você tem grupos de compras públicas. E aí você pega gente do Brasil todo, com experiências, né, diversas. Você põe todo mundo para conversar e às vezes você tem um problema e você percebe que o seu problema é o mesmo problema de todos os outros, de alguns outros estados, e tem alguém lá que tem uma solução. Aí aquela solução já é compartilhada com todo mundo e a gente não precisa reinventar a roda, a gente já... Então, assim, a gente ganha muita celeridade, né? E aí, recentemente agora, eu fui convidado pelo CONSAD para assumir um grupo específico lá, que é um grupo de concessões, PPP, parcerias público-privadas e concessões, que no Amazonas é algo relativamente novo ainda, mas que já está sendo tocado com muita competência pela CADA, né, onde o presidente é o Acra. E aí a gente vai trabalhar agora nisso aí também para trazer mais conhecimento para o Amazonas nessa área e levar para lá. Fora essas outras áreas também, a gente sempre tem técnicos do Amazonas colocados nesses grupos também. E tu tens conversado com outras administrações, por exemplo, de outros estados, para trocar ideia, para... Sempre. A gente esteve agora em Belo Horizonte, que foi o nosso último fórum, e a gente sempre passa 2 dias lá batendo, a gente tem alguns pontos principais, mas depois a gente sempre fica confabulando. E o que eu acho mais bacana do CONSAD é isso, é porque às vezes você tem uma dor. A gente tem uma dor aqui no Amazonas e eu acho que essa dor é minha, é só minha. Não, é quando você chega lá, você compartilha com outras pessoas. Aí você vê que o Mato Grosso tem, o Piauí tem, né, o Rio de Janeiro tem, que foi recentemente agora na questão de juntas médicas que a gente estava discutindo. Todo mundo tinha o mesmo problema, nós chegamos lá numa conclusão que a gente vai ter uma diretriz lá que vai ajudar todo mundo. Então você não precisa ser só uma iniciativa do Amazonas, é uma iniciativa a nível nacional. Então isso é muito positivo. Agora você vai falar com o nosso servidor público, né? Que é o servidor que você atende. O salário dele está em dia? Como é que está? Graças a Deus, o governador Wilson Lima tem mantido esse compromisso aí, sempre até pagando de forma adiantada o 13º. Né? A gente tem feito um trabalho junto com a Cefaz muito grande aí de gestão dessa folha de pagamento, porque é uma folha de pagamento que realmente é uma folha robusta. São mais de 500 milhões de reais mês, né? A gente está indo perto dos 7 bilhões ano. Nossa. Então, assim, é um custo relativamente muito alto, e por isso que a gente sempre bate na tecla que tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. Mas nós tivemos muitos avanços aí, né? Por exemplo, um dos avanços que eu gosto muito de citar é que o governador Wilson Lima corrigiu a database de todas as categorias de 2015 até 2020. Então, para você ter uma ideia, desde o ano passado, que foi implementado em janeiro desse ano, tinha categoria que não recebia database desde 2015. E aí nós juntamos todos e colocamos. Por exemplo, a segurança, no caso da polícia, tinha alguns escalonamentos, algumas coisas. Então, só no governo Wilson Lima já foi pago cerca de 28% de recomposição de database. Porque às vezes quando você começa a falar... É interessante falar da segurança, quem foram essas pessoas beneficiadas com essas mudanças? Policiais. É importante falar. Porque outro dia estava o sindicato da polícia fazendo movimento para greve, não sei o quê. É importante deixar isso bem claro, né? E assim, eu sempre gosto de até aproveitar o espaço para dizer o seguinte, a SEAD está sempre à disposição para qualquer, seja nossos companheiros políticos, né? Seja sindicatos, de uma coisa, para chegar lá e a gente esclarecer a questão de números, de conversar também, de percentuais, né? Esses explicar movimentos de greve, às vezes prejudica, você está dizendo, eu vou fazer uma greve, mas nem chegou a conversar com o secretário ou com o governador. Esses 28% que eu estou te falando foram beneficiados PMs e bombeiros, tá? Sim. Os militares, né? Então, assim, foi corrigido datas bases de 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. Né, que dá mais ou menos a somatória. Há quanto tempo essas mudanças não existiam para essas categorias? Quer dizer, quanto tempo? Desde 2015. É muito importante desde 2015, por exemplo. Desde 2015 eles tinham uma database atrasada. Nós estamos em 2022. Então, essa mudança aconteceu agora no governo do Wilson. Isso. Ele veio arcando e veio pagando, né, veio corrigindo todos esses atrasos ao longo do tempo. Então, assim, é importante às vezes a gente somar, porque quando você fala assim, e o pessoal às vezes da PM gosta... Da oposição, né? Desculpa, né, PM? Oposição. Gosta muito de dizer, só pagou 3,30. Não, se você for somar todos os percentuais de datas bases que foram, né, regularizados de 2019 para cá, foi 28%. Sim. Então, assim, os militares tiveram 28% de reajuste de database desde 2019 para cá. Sem contar as promoções, mais de 8 mil promoções, né, que ele está regularizando, auxílio fardamento. E, historicamente, a gratificação de custo, que era um pleito deles desde 2013, se eu não me engano, que nunca, sempre ia, voltava, e o governador implementou. Então, hoje, os servidores dos militares, eles conseguem... Em 2013, a gente tem que lembrar os antigos governadores, que ficou lá atrás, todo tem mundo gente passou querendo e não fez. voltar.
e aí não fez, está prometendo de novo aquilo que já está sendo feito, que o Wilson Lima, o governador Wilson Lima, já está fazendo. E aí, assim, a saúde, né, que foi uma categoria, né, muito penalizada por conta da pandemia, mas eu sempre gosto de falar com os meus amigos da saúde, sempre que a gente reúne com eles também, a gente fica junto do pleito deles, a gente leva o governador, a gente conversa, a gente explica, a gente fala a necessidade. Só que assim, a saúde, assim como a educação, ela é muito grande a categoria. Então, qualquer ajuste que você dá, o impacto é muito alto. Sim, né? verdade. Então isso tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem trabalhado, porque aquela história não adianta eu chegar a dar 20%, 25%, daqui a pouco, 2 meses, não conseguir pagar a folha. É pior. Hoje, assim, o senhor é um homem da tecnologia. Como é que o senhor vê o futuro da gestão pública do Amazonas com tecnologia? Eu sou daqui e não tem nenhum cinegrafista aqui dentro. Então, perfeito. Assim, a gente diminui muito o número de pessoas que estão aqui, mas lá atrás tem mais 6 pessoas. Como é que o senhor vê a implantação? Porque o governador Wilson Lima também é muito jovem, gosta de tecnologia também e tem muitas novidades por aí. Me fale um pouquinho disso aí. O governador tem uma frase que eu gosto muito de usar, que ele já disse em várias mãos, que ele diz assim: tudo que é investido em tecnologia não volta. Você sabe disso, que você é entusiasta disso também. E eu sou uma pessoa de formação de tecnologia, gosto de tecnologia. Qual é a visão que eu tenho e a gente, graças a Deus, por conta do governador ser esse gestor, que dá muita possibilidade de a gente trabalhar, a gente tem a visão. A gente precisa modernizar a gestão pública. Quando a gente fala em modernização de gestão pública, nós não estamos falando só em tecnologia. Tecnologia é a ferramenta para a modernização. A gente está falando em gestão por processos, implementação de metodologias de gestão, que já são implementadas no mercado hoje, que vão ser adaptadas para o público. E tem uma outra coisa principal que eu sempre digo. Daqui para frente, o servidor público, principalmente da área meio, da área administrativa, ele é um ativo cada vez mais caro. Então, assim, não vale a pena e não vai valer a pena para nenhum governo, para nenhum estado, você fazer concursos públicos para a administrativa com salários baixos para aquela pessoa fazer um trabalho rotineiro. Sim. A ideia é que esses trabalhos rotineiros que hoje tem, que já estão sendo identificados no estado, sejam automatizados. Seja através de tecnologia, através de inteligência artificial. Sim. Já tem muita coisa sendo implementada no Brasil, no Conselho a gente discute muito isso também. Então eu tenho como desafio, e aí, se Deus assim permitir de a gente, né, se reeleger, a gente acredita, com certeza acredito que a gente vai se reeleger, a gente tem muitos planos para fazer isso. E a gente tem muitos parceiros também que têm essa visão conosco também. E o que mais facilita todo esse projeto é a visão do governador. Né? Ele é uma pessoa com a visão aberta, uma pessoa nova, e ele sempre tem a frase: tudo que investe em tecnologia não tem retorno. E eu acho que o nosso caminho é por aí. É a gente ter a frase que eu digo para o meu pessoal lá: se você viu que é repetitivo, automatiza. Sim. Né? Claro. Porque a gente não vai estar... A ideia é assim, a gente precisa que os servidores sejam mais especializados, sejam mais bem pagos, e a gente está nesse momento de virada de página do Estado, porque é um momento que a gente está, que aquele pessoal que, como eu lhe falei, entrou em 88 e está começando a sair, a gente vai precisar chamar as secretarias, reestruturar toda a parte de pessoal e dizer realmente, olha, quais são os especialistas... Só aposentam um grande número de pessoas que já estão precisando, mas também vem muita gente nova. Muita gente vai nova. Abrir vagas para essas pessoas. E aí nessa hora, qual é o objetivo? Para você não fazer mais do mesmo, né? Sim. A gente senta e diz assim, olha, a gente tem que se atualizar. Sim, né? Por exemplo, a SEAD. A SEAD, hoje, se você pegar a estrutura organizada da SEAD, ela não cabe mais, na estrutura de cargos dela, de pessoal, não cabe mais porque a gente faz hoje. Sim. Então, por exemplo, a parte de patrimônio, eu preciso de agrimensor, eu preciso de arquiteto, eu preciso de engenheiro, que não tem no quadro da SEAD. Então, são especialistas. Então todas as secretarias vão ter que se readaptar, né? Obviamente, ser mais especialistas. E é muito importante você que está aí escutando essa entrevista se especializar. Você precisa estudar tecnologia, estudar tudo que, para de repente sair uma vaga aí, né, Fabrício? Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Quando haverá concurso? A gente está nessa... Porque as pessoas perguntam, todo mundo que entra numa live sabe que
que nós estamos conversando com alguns secretários. E aí, emprego, como é que vai ser? A gente está, como eu lhe falei, a gente está nessa fase agora da SEAD, especificamente de área meio, nessa fase de transição, né? Então a gente está aguardando essas aposentadorias para fazer uma reestruturação, que a gente mais cedo, muito próximo, a gente vai precisar de um concurso da área meio, que não é realizado há pelo menos uma década aí, né? Quantos mil servidores tem o Estado? Hoje nós temos mais de 83 mil servidores ativos no Estado. E quantos você já pretende aposentar, que já estão na fila para aposentar e não conseguiram? Hoje a gente tem uma média de levantamento hoje dentro daqueles servidores que já tem tempo, já tem abono permanência, né, e aqueles que já estão próximos de se aposentar, a gente tem cerca de 40%, 50% do efetivo do Estado hoje já pode se aposentar. Eles devem estar vibrando com isso. É bastante tempo. Porque as tem pessoas gente tem gente ainda que ainda quer ficar, né? Acho que ainda tem muita lenha para queimar, como a gente brinca, né? Sim. Mas tem muita gente que já deu sua contribuição e aí a gente quer tentar ao máximo que essas pessoas tenham uma aposentadoria um pouco mais digna, né? Depois de tanto tempo de dignidade, né? As depois pessoas de tanto que tempo de serviram trabalho. tanto o Estado, serviram tanto a população. E eu sempre falo para você, trate um servidor público com carinho. Ele está ali para atender e às vezes também tem problema, igual eu tenho, igual você tem, e às vezes a pessoa trata mal na hora de conversar com o servidor, acha que ele está ali. E a nossa polícia tem que ser bem tratada, porque todos os dias eles saem nas ruas, deixam suas famílias arriscando a vida deles por mim, por você. A gente precisa tratar bem as pessoas. É uma questão de educação, mas também é uma questão de princípio. E aí fica a dica para você. SEAD, nós estamos entrevistando aqui com esse bate-papo informal e um bate-papo bem bacana, Fabrício Rogério, que é o meu convidado especial de hoje. Você quer falar alguma coisa para deixar registrado nessa entrevista? Mais algum ponto que você gostaria de deixar? Eu quero deixar registrado, você acha importante porque, como eu lhe falei antes, assim, hoje o grande desafio é gerenciar a expectativa, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que os servidores se dedicam há muitos anos ao Estado. A gente sabe que já foi feito muita coisa, o governador Wilson Lima avançou em muita coisa. A gente precisa avançar muito mais, a gente tem muita consciência disso. E o que eu gostaria de pedir é parceria, né? Que a gente sente, que a gente converse, né? Que a gente abra o diálogo sempre. Ninguém, eu afirmo isso de peito aberto, ninguém pode afirmar que nós não somos abertos ao diálogo. Né? Nós sempre recebemos todo mundo, nós conversamos com todo mundo. Às vezes é possível realizar alguma atividade, às vezes não. Sim. E as pessoas têm que entender que assim, são problemas históricos que não vão ser resolvidos em 3 anos. Em 3 anos que nós tivemos 1 ano e meio de pandemia aí, onde todo o Estado, né, praticamente ficou revertido para a pandemia. E eu faço um detalhe, quando eu digo todo o Estado, a SEAD trabalhou na pandemia. Sim. A SEAD foi para dentro de um galpão lá na Avenida do Turismo, fazer registro de entrada de cilindro de oxigênio, de respirador que chegava, de equipamento que era doado. A equipe da SEAD estava toda lá dentro. Então, assim, todo o Estado trabalhou nessa época. Não foi só a saúde, entendeu? Sim. Então, assim, todo mundo estava mobilizado para isso. Toda a logística de todas as secretarias foram usadas. Gente, nós estamos terminando aqui nosso horário da TV. Eu sei que você está gostando muito dessa entrevista, mas eu quero finalizar, tá? Que nosso diretor está me chamando a atenção aqui, que nós já estamos prolongando o horário da TV. Mas para dizer o seguinte, não é namoro, não é paquera, agora é casamento, disse o Bolsonaro para o Wilson Lima. O que você achou disso? Achei ótimo, já estamos em campanha, né? Vamos juntos, com certeza. E o governador Wilson Lima está vindo aí para a reeleição. Gente, foi rapidinho, infelizmente a TV ela tem um horário. Fabrício, muito obrigada, secretário, por ter vindo. Se despeça dos servidores que aguardam tanto essa entrevista, muita gente pediu. Eu agradeço a oportunidade e quero dizer que vocês podem contar com a SEAD, né? O governo Wilson Lima é um governo aberto a diálogo, a discussão, a tudo. E assim, eu sempre digo para todo, bato no peito para dizer, eu recebo absolutamente todo mundo. Então, se quem quiser realmente tiver algum pleito, alguma coisa de alguma categoria, a SEAD está à disposição para a gente conversar. Tiver algum problema de algum processo, que a gente sabe que a gente tem muitos lá também. Isso é uma coisa que eu queria aproveitar esse espacinho no finalzinho para dizer assim, a SEAD, ela atende o Estado todo, né? Então são 64 secretarias, são 82 mil servidores, então assim, lá o trabalho é muito intenso. E aí eu peço às vezes, meu processo está parado, porque não é, lá nada está parado, é porque realmente é um volume muito grande de informação e de processo que a gente está, mas assim, a gente está à disposição para o que vocês quiserem, porque o nosso objetivo é esse, né? É trabalhar em prol do servidor. Muito obrigada. Eu conversei aqui com Fabrício Rogério Barbosa, secretário de Administração e Gestão da SEAD. Muito obrigada por ter vindo. Eu espero te
entrevistar mais outras vezes Bora. num programa Passando ali para a gente falar de números. Vamos. Precisar falar de crescimento, vamos falar sobre o que o Estado está fazendo no interior, que a gente não deu tempo para a gente falar sobre isso, é muito importante. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Um abraço aqui, quero mandar para a Cuca, secretária de Educação, porque nós falamos em tecnologia. Não sabe Né? dela O Não sabe dela hoje. Hoje é aniversário dela, não sabia. Parabéns, Cuca, pelo seu aniversário. Tem feito um excelente trabalho à frente da secretaria. Verdade. E parabéns ao governador, que faz escolhas perfeitas e técnicas para cada secretaria. Assim a gente evolui, o Estado anda, e quem ganha com tudo isso, com certeza, é a população. E a gente tem muita coisa boa para falar, claro, sempre. Nossa bandeira sempre será verde e amarela, jamais será vermelha. E nós já estamos trabalhando para que você entenda que o Brasil precisa andar e o Amazonas está seguindo. Você do interior, saiba, através do portal CM7, o trabalho que o governador Wilson Lima vem desempenhando e vem fazendo por você, por mim e por todo o Estado. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço a Tchau, tchau, oportunidade. gente. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma.